Bom, nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês um modo que ajuda muito você ter mais energia no seu dia a dia. Aquele desconforto, aquela coisa que pode estar arrancando energia de você, mesmo você tendo todo aquele potencial. Meu nome é Paulo Vernâncio e eu estou aqui para ajudar você no seu dia a dia. No vídeo de hoje, vamos mostrar aquela sensação desconfortável, qual é o motivo nós acabamos sentindo. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, se inscreva no canal aí. Muitas vezes a gente está com vontade de fazer muita coisa e acontecer. E aí a gente tem muita energia, tal, põe muita força naquilo, só que acontece de alguma maneira, não acontece. Pôr energia não é ruim, de fato, mas pode ser que você esteja remando na direção contrária, a mesma força, só que numa direção contrária. Então, o que acontece? Essa é a diferença de propósito e ambição. Porque quando você tem um propósito, você tem uma energia para aquilo mesmo na essência, na naturalidade. Né? Então, assim, e a ambição, muitas vezes você vai acabar passando por cima de princípios, conceitos e fazer com que isso não seja muito legal. E isso vai te arrancar energia, porque tudo na vida, quando você quebra um princípio, ele tem um custo, né? Vamos colocar, por exemplo, aqui uma chave de fenda. Você tem uma tampa fechada com parafusos de fenda. E você tem que abrir aquilo para chegar a alguma coisa que você quer, um objetivo que está do outro lado. E o que acontece? É uma chave de fenda, ela é feita para desparafusar e soltar aqueles parafusos da tampa. E você, na sede de querer abrir e não entendendo a relação do seu propósito, você vai lá e enfia essa chave de fenda e faz a alavanca para tentar abrir aquela tampa. Você vai acabar destruindo a tampa, né, os parafusos, e aquilo você não se importa com o contexto geral do acontecimento. Isso acaba tirando muita, vamos dizer, energia sua, dos demais, dos seus ambientes, né? Isso com certeza vai trazer alguns problemas. Então essa é a diferença de um propósito e uma missão. Um propósito é aquilo que você vive em você mesmo, no seu dia a dia, né? E, e aí você pode estar fazendo toda aquela energia, né, como se fosse um propósito, mas é uma ambição que vai passando em cima de tudo e todos e usa as pessoas. Então, nós podemos achar que estamos vivendo dentro do propósito e acabando vivendo de emoção. Porque a ambição é uma característica humana muito forte, contudo, troca a gente por coisas e atropela para chegar onde quer. Mais ou menos isso, detalhando. Como exemplo, vamos ficar rico de qualquer jeito. Às vezes nós fazemos isso formando de bem leve, mas vem a ferir os princípios e valores, é aquilo que eu comentei. E isso vai trazer coisas ruins e toda aquela energia não vai ser tão legal, entendeu? Você está usando ela de forma, uma força, mas ela está ferindo princípios e aquilo vai te trazer coisa ruim, né? No seu dia a dia. E para resolver isso, a gente tem que ter clareza do nosso propósito, né? E o que é o nosso propósito? O seu propósito é você mesmo, é a sua vivência, é o seu dia a dia. É tudo o que te aparece no agora. Você tem que começar a viver no agora, não viver no futuro nem no passado. Né? No passado tende a depressão, no futuro tende a ansiedade. E quando você vem para o presente, você começa a viver o seu propósito, que é aquela característica que arde no seu coração. Então você, mas eu não consigo ouvir, não consigo achar isso, etc. O que você tem que fazer? Você tem que começar a limpar a sua vida. Né? Às vezes você está com a cabeça cheia de coisas, de informações, de coisas aleatórias e faz com que você não ouça aquilo que realmente você é. Né? Você, vamos colocar um exemplo, qualquer coisa na natureza, você pode ver que quando ela está sozinha, ela não tem perturbação daquilo que ela é. Um cachorro é um cachorro, ele late, ele se porta como um cachorro. Se você solta ele sozinho dentro de casa, ele não é humano. Ele não sai andando em duas patas imitando você. Pode acontecer, etc., por algum, né, muitas vezes um ser humano tentando adestrar o bicho de outra forma, mas se você vê, ele segue o seu propósito, né, de estar ali de companhia, etc. Se ele é de guarda, ele tem aquele instinto já favorecido a isso, né? Se ele é selvagem, etc., está na mata, ele também tende aquilo. E nós que somos seres humanos, qual é a nossa complicação? A capacidade de compreender acaba, às vezes, a gente sugando um monte de coisa de um, de outro, de outro, de outro, e acabamos não ouvindo o que realmente
a característica nossa, né? Porque mesmo entre os cachorros existem características. Aqueles que é fofinho para ficar dentro de casa, aqueles que são de guarda, né? Aqueles que são de caça, etc. Se você for olhar, você vai ver que tem uma vasta gama do que, além de eles serem cachorros, eles ainda têm uma característica. Você vê nascendo com aquela focinheira de lobo, etc., ele tem aquela característica de lobo. Você pode deixar ele sozinho lá dentro da sua casa, ele tem aquele tipo de intenção. E nós também temos nossas características, né? E tudo sempre o propósito ele está ligado, no caso nós seres humanos, o nosso propósito está ligado a humanos, a pessoas, né? Não é ficar sozinho, nós não fomos feitos para ficar isolados, tá? Você pode até não ser uma pessoa que vive em aglomeração, etc., mas você tem os seus contatos, as suas pessoas que estão ligadas a esse propósito. Porque a gente veio resolver algo de alguém, a gente resolve o nosso, resolve de alguém, né? E isso a gente vive numa troca, né? Porque eu gosto de plantar, etc. Você vai vender isso para outros, para você angariar outras coisas que você não executa. O outro nasceu com capacidade de executar outras coisas. Então, nós vamos trocando o tempo todo o que nós executamos. Igual, eu conserto coisas, eu troco com o cara que vai lá e planta. No caso, eu trabalho com computadores agrícolas, né? Que ajudam na parte agrícola dos aviões, etc. Fazer o trabalho deles. Eu não faço isso, eu não piloto avião, mas tem o cara que pilota. O cara que pilota não planta, mas tem o cara que planta embaixo, tem o cara que cuida, etc. E nisso nós vamos trocando e usamos o dinheiro como uma ferramenta de troca, né? Então, cada um está lá no seu propósito, seguindo o seu dia a dia. Você tem o propósito, ele tem como fala, engloba muito mais do que só essas coisas, né, finais, essas coisas grandes. Ele não é uma finalidade, ele não é um fim. Ele é um princípio de tempo real, o que você está vivendo na sua realidade, no seu dia a dia. Então, seu propósito ele aparece a cada segundo, o que você tem que fazer naquele momento, e isso vai gerando, né? Você fala assim, puta, apareceu a situação de ajudar alguém. Pô, um propósito ali, vamos lá acabar isso aí, ajudar o cara ali, fazer certa coisa, etc. Eu tenho capacidade e eu vou fazer com que isso ocorra, etc. E se você ainda não se encontrou, não pare, né? Se você não encontrou tudo, você encontrou alguma coisa. Se você está procurando, o bom é que você já está tentando se descobrir. Igual a criança, chupa dedo, morde o narizinho, pega o narizinho, pega a orelhinha. Pode ver que uma criança pequenininha, ela começa a se pegar, se entender. Então você está buscando isso, isso é muito legal. Não pare sobre isso. Dê um passo de cada vez que ele vai aparecendo o rumo, mas tente ir buscando, busca e você vai achar, tá? E tenta sentir sempre aquela coisa que vem do íntimo mesmo do seu coração, que naturalmente se soltar você faz, tá? Isso é o que eu tento fazer, né? Eu faço para mim, tento não, eu faço, etc, na minha vida. E é aquele negócio, um degrau vai indo, você põe o pé, ele aparece, vai outro, e cada dia vai ser uma coisa, você vai melhorar mais. E tudo que você fizer, aliás, para concluir o seu propósito, na parte propósito, é você sempre fazer as coisas com intencionalidade. Você sabe do que está acontecendo, tá? E para complementar o seu conhecimento no dia a dia, eu vou deixar esse vídeo aqui, tá? Te espero lá. Um abraço e até o próximo.